Que Deus possa te abençoar, graça e paz. Estamos iniciando a nossa nova série de mensagens com um tema extremamente sugestivo, no jardim. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 2, o verso de número 8, que diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Nós queremos falar a respeito deste tema. Este tema é um tema maravilhoso. A própria palavra Gênesis significa começos. Nós conhecemos muito bem Gênesis no capítulo de número 1, o versículo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Apesar do nome Gênesis, que significa, como já abordamos, começos, e de sua localização como o primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis não é o começo de todas as coisas, entendendo que antes do Gênesis, o plano de redenção já existia. O que estava acontecendo antes de Deus criar o universo com sua palavra? Essa parece ser uma pergunta hipotética e pouco razoável, do tipo: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Mas não é. Afinal, Deus não age de modo arbitrário. E o fato de ter criado algo indica que devia ter em mente um propósito, no mínimo, magnífico. O escritor A.W. Tozer diz o seguinte: Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Deus, ele é eterno. Ele não tem começo, nem meio e nem fim. Assim, ele é totalmente, meu irmão e minha irmã, autossuficiente. Não precisa de nada além dele mesmo para existir e agir. Tozer, ele nos explica isso de uma forma muito clara, por intermédio da frase que destacamos: Deus tem uma relação voluntária com tudo aquilo que criou, mas não tem uma relação necessária. Deus não precisa de nada, nem do universo material e nem da raça humana. No entanto, por amor, ele criou a ambos. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Palavra magnífica, Salmos 90, o versículo de número 2. Eu não quero confundir a sua cabeça. Esse não é o nosso pensamento, o nosso ideal, o nosso propósito. Mas quando nós começamos a meditar sobre algo sem começo, sem meio e sem fim, estamos falando de eternidade. Nós somos, o ser humano é arraigado ao tempo, é arraigado ao espaço. Nós temos dificuldade de nos concentrarmos, de forma mental no que vem a ser eternidade. É algo difícil, até mesmo impossível ao nosso intelecto, imaginar aquilo que é eterno, contemplar a natureza do Deus Trino, que sempre foi, que é e que será eternamente, aquele que é imutável. É muito difícil pensar em eternidade, mas à luz de Gênesis, nós somos desafiados a pensar a eternidade. O Salmo 90, o versículo 2 que citamos, explica tudo. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Gênesis visto no prisma do Deus Todo-Poderoso de Israel. A história da criação encontrada no livro de Gênesis deve ter sido utilizada pelos sacerdotes no ato da adoração no templo, pois a mesma possui um tom
poético, um tom maravilhoso, um tom de teofania, um tom esplendoroso. O interessante é que os vizinhos de Israel no Antigo Oriente possuíam histórias de criação, mas o relato judaico é diferenciado. Ele é único, porque ele vê a criação como algo fundamentalmente bom, agradável, desejável pelo seu artífice, pelo seu Criador. A Bíblia não é um compêndio científico. Muitas pessoas querem falar a respeito da realidade ou não da existência do Gênesis, da forma no qual está escrito. Mas a Bíblia, ela não tem por objetivo falar de algo científico, mas sim a Bíblia é um compêndio de fé, de inspiração, que relata o grande amor de Deus pela sua vida, o grande amor de Deus pela sua família, o grande amor de Deus por toda a humanidade. Sabemos que mais tarde o Éden, o jardim criado, plantado por Deus, fora perdido, esquecido, abandonado por meio de escolhas insensatas e incoerentes do ser humano. Precisamos salientar que a Bíblia é a palavra de Deus. Dr. Stuart Briscoe escreveu que, embora Gênesis 1 levante muitas respostas e perguntas sobre quem realizou a criação, ele entende, na minha análise do significado da vida, creio que é mais razoável crer que Deus criou todas as coisas, em vez de acreditar que o universo aconteceu por uma coincidência cósmica. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, não como um espírito desencarnado, mas com um corpo transformado. Você pode ver em Lucas, no capítulo de número 24, 38 a 43, ou João, no capítulo de número 20, de 26 a 27. Mas como eu e você, como vemos a criação de Deus? Alguns cristãos e cristãs tendem a ver a criação física como algo negativo, da qual só a morte nos liberta. Esta visão da criação cresceu a partir da filosofia grega, como a de Platão, importadas para a igreja através de falsos mestres, que nós chamamos na teologia de gnósticos. Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, não como um espírito desencarnado, mas como um corpo transformado. Saiba que antes que existisse alguma coisa, Gênesis afirma que Deus estava lá. Nosso Deus colocou tudo em movimento. O doutor Stuart Briscoe afirma: Deus encheu o mundo de vida. Que coisa maravilhosa! Observe a simetria poética da narrativa de Gênesis. Você pode ver em Gênesis, no capítulo de número 1, de 14 a 25. Essa história, ela veio na época em que muitas pessoas deificavam o sol, a lua, as estrelas, o firmamento e outros objetos naturais. Esta passagem diz aos adoradores do sol, da lua, que vale mais a pena adorar um Deus pessoal e criativo, em vez de qualificar sol e lua como deuses. Em um mundo assombrado por tempestades, tornados, terremotos e secas, mesmo assim, o povo de Deus testifica que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas visíveis e invisíveis. Você precisa de analisar a criação com os olhos maravilhosos do nosso Deus. Os vizinhos de Israel adoravam e temiam as forças da natureza como deuses. Gênesis afirma que Deus era antes da natureza e manteve e mantém o controle final de todas as suas
suas forças. Os deuses de criação dos países da Mesopotâmia ao redor de Israel anunciavam e criam em deuses assustadores e egoístas que lutavam um contra o outro e criaram os seres humanos para serem os seus escravos. O Deus Todo-Poderoso de Israel, em Gênesis 1, 27, nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo de número 2, de 2 a 3, nos diz: descanso, fala a respeito de descanso. Pense comigo, falar de descanso. O ser humano, ele não é de forma nenhuma escravo de Deus, mas é servo, amigo e verdadeiramente filho e filha de Deus. Precisamos pensar, você não tem preço e sim valor. O mundo contemporâneo a nós quer colocar preço na sua vida, na sua saúde. O mercado está exigindo que você trabalhe 24 horas por dia durante 7 dias da semana. É uma correria, é frenético, estressante. Para Deus, você tem valor. Por isso, você precisa, pelo menos, de um dia de descanso por semana, pois você tem valor. Você foi criado para viver e não apenas para sobreviver. Em Gênesis, no capítulo de número 2, 2 e 3, fala a respeito de descansar. A vida é para ser deleite, tanto que Deus, ele nos dá toda esta ambiência de graça, toda esta geografia. Quando nós pensamos, em Brasil, nós pensamos em Mata Atlântica, a maior biodiversidade do mundo. O mundo foi criado para o nosso deleite. Deus concede valor a você e a mim. Deus concede valor à sua criação. Owen Gingerich, professor emérito de astronomia em Harvard University, escreveu: ao invés de acreditar que o universo é simplesmente sem sentido, eu preferiria aceitar o universo criado com intenção e propósito por um Deus amoroso e talvez criado com liberdade o suficiente que a consciência e a responsabilidade são parte de sua mistura. Os elementos são justos, o ambiente é propício, é apto para a vida e lentamente formas de vida têm povoado a terra. Prosa cuidadosa do professor ecoou a poesia à luz dos antigos salmistas. O Salmo 19, de 1 a 3, nos diz: o céu está declarando a glória de Deus. O universo de Deus afirma: tudo veio a ser por intermédio da palavra. A palavra de Deus é tudo. Muitos filósofos gregos identificaram a palavra logos como a grande ideia atrás de todo o universo. A Bíblia hebraica começou como o Evangelho de João, no princípio, e afirmou que Deus falou antes de tudo existir. João definiu que a luz invadiu a escuridão do mundo. O prólogo do evangelista João desafia o pensamento filosófico de então, dizendo que Deus criou, por intermédio de seu poder, todas as coisas. Para você, o que é mais verdadeiro? O relatório técnico de um geólogo sobre o Alto do Caparaó ou imagens de um poeta que evocam a grandeza e a majestade do Pico da Bandeira? A experiência com Deus é muito mais forte e mais abrangente do que qualquer conhecimento humano, seja o conhecimento poético ou seja o conhecimento científico. Nós entendemos que a verdade
verdade de Deus nos leva a realidades mais profundas do que a vida cotidiana, ordinária, pode assim se revelar. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João, no capítulo de número 1, o versículo de número 5. Às vezes, eu e você, nós perdemos a esperança e temos um instante de falta de fé, porque a escuridão está, de todas as formas, tentando apagar a luz que Deus tem acendido na sua vida. Deus criou os seres humanos à imagem dele, com valor, entendendo que sua criação deveria sempre habitar no paraíso. O ato da luz invadir a escuridão revela como se estivéssemos em um teatro, em um anfiteatro, e o palco lindo, tudo adornado, decorado, porém sem luz. O homem sem Jesus é palco sem luz, é música sem melodia, é parque sem criança, Éden sem ser humano. Jesus veio para iluminar novamente a criação, que estava encoberta por densas nuvens. Só em Jesus Cristo podemos vislumbrar o projeto original de Deus. Só em Jesus Cristo poderemos reviver, podemos realmente, por intermédio do texto bíblico, nascer é o modo como cada um de nós começa a vida neste mundo. É necessário, neste processo de recriação, nascer de novo. Nascer é o modo como cada um de nós começa a vida neste mundo. João, inspirado por Deus, tomando sugestão de Jesus em João 3, de 3 a 8, disse que a vida que Jesus trouxe é qualitativamente nova e é semelhante a nascer de novo. Desta vez, não como criatura apenas, mas como filho de Deus. É necessário, neste processo de recriação, nascer de novo. Tudo tem sentido e valor por intermédio da palavra de Deus, revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. A humanidade tem em seu mundo interior, nos sonhos mais puros da infância, a saudade do projeto original de Deus, a saber, o Éden. Jesus, vindo à Terra, recriou todas as coisas e quer dar novo sentido à sua vida. Você pode, nesse instante, orar comigo. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero colocar esta vida nas tuas mãos. Talvez esta vida tenha necessitado de um novo início, de um novo começo. Que a tua bênção esteja sobre esta vida, esteja sobre esta família, que este irmão, que esta irmã, que esta pessoa que nos vê e nos ouve, possa ter um momento de recriação, um momento verdadeiramente de nova vida. Que a tua bênção esteja sobre esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.